Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21. E vamos fazer uma leitura alternada. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 a 21. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto sagrado. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Os irmãos. Ao cair da tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sopejaram, e colheram ainda outros 6 cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que a porção lida sirva de conforto espiritual para todos nós. Vamos orar. Amado Pai, louvado seja o teu nome, graças te damos pela tua palavra que foi lida, que ela possa falar aos nossos corações, ser com todos nós que estamos aqui, e perdoa os nossos pecados, e nos dás o entendimento para entender aquilo que tu queres em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O título da nossa reflexão nessa noite é: veja como Deus age. Deus tem agido de maneira maravilhosa nas nossas vidas, mas muitas vezes nós não percebemos o agir de Deus para conosco. Quando estamos dormindo, Ele está cuidando de nós. Quando estamos trabalhando, Ele está também cuidando de nós. O Salmo 34, verso 7, ele nos informa que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Isso é o agir de Deus. O apóstolo Paulo, citando uma das profecias do profeta Isaías, lá no capítulo 64, verso 4, ele citando aos Coríntios, lá no capítulo 2, verso 9, ele diz, na versão corrigida, ele diz: aquilo que o homem não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Então Deus age de todas as formas para que nós possamos ser abençoados por Ele. Eu quero nessa noite trazer como assunto da nossa reflexão o seguinte tema: Cristo, o supridor de nossas necessidades. O texto que nós lemos é um texto muito interessante. Isso por quê? Porque ele nos fala daquilo que Jesus fez para com o povo, para com a multidão. Jesus estava com os seus discípulos, e os discípulos informaram
que Herodes havia decapitado João Batista. Aí Jesus disse aos seus discípulos: vamos para um lugar deserto, para que assim nós possamos descansar um pouco. Mas, ao pegar o barco com os seus discípulos, alguém ouviu que Jesus ia para um lugar deserto. E eles saíram, foram a pé. E quando Jesus chegou, já estava a multidão lá, à espera de Jesus. O versículo 14, ele nos informa, ele nos diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O ministério de Jesus foi um ministério muito interessante. Foram poucos anos, 3 anos de ministério, mas, no entanto, ele ensinou, ele pregou, ele curava, expulsava demônios e fazia um trabalho assim com as classes mais humildes, as pessoas que não tinham condições de, vamos dizer assim, de ter hospital, de ter a saúde pública para todos. Mas, no entanto, Jesus veio e começa a fazer um trabalho especial no meio das pessoas humildes. Isso chamou a atenção das pessoas mais pobres, as pessoas que sofriam de enfermidade, de tentação do demônio. Então, tudo isso Jesus curava, Jesus fazia um trabalho especial com as pessoas. Isso confrontava também os doutores da lei, os rabis, aqueles que ensinavam na época, mas que não faziam um trabalho assim como Jesus fazia. Então, o texto nos chama a atenção. Primeiro, Cristo interessa-se por nossas necessidades. Cristo se interessa por nossas necessidades. Então, diferente dos escribas e fariseus, que eles não se interessavam, mas Jesus era diferente. Ele, quando chegou na praia, quando ele desceu, encontrou uma grande multidão e curou os seus enfermos. Ali se encontravam pessoas de várias cidades, de aldeias, toda aquela gente que ouvia falar em Jesus, que eram carentes. Então eles procuravam, eles foram ao encontro de Jesus. E quando Jesus chega, ele cura os seus enfermos. Ele começa a trabalhar. Os discípulos pensavam que eles iam repousar. Porque Jesus disse: vamos para um lugar deserto, para a gente descansar um pouco. Porque aonde eles estivessem, havia alguém acompanhando Jesus. E os discípulos, eles não tinham tempo nem de se alimentar. Então, por isso, eles procuraram esse lugar. Mas quando chegaram lá, o povo já estava à espera de Jesus. Jesus passa a ensinar e fazer um trabalho abençoado com aquelas pessoas. Uma das coisas que nos chama a atenção, em primeiro lugar, é que Jesus tem compaixão de nós em nossas necessidades. Jesus tem compaixão de nós. Então, essa é uma das lições que o texto nos ensina, que o texto nos passa. É Cristo, assim como ele compadeceu-se das multidões, ele também se compadece de nós. Quantas vezes pessoas aflitas, às vezes com problema de saúde, é um problema de família, é um problema dos mais diversos, né? Problema de emprego, às vezes a falta do alimento básico, mas Jesus é o supridor das nossas necessidades. E quando nós lemos as palavras que Cristo ensinava, ele disse: não pensei no que haveis de comer, nem no que haveis de beber. Não vê os lírios do campo, não vê as aves do céu, eles não têm depósito, eles não guardam em celeiro, mas, no entanto, eles têm o alimento que Deus abençoa e dá para todos eles e não deixa faltar. Então, Cristo é o supridor das nossas necessidades. O versículo 15 do texto lido nos informa que os discípulos já era
cair da tarde, o sol já declinava, os discípulos foram a Jesus e disse: Senhor, despede esse povo, manda esse povo embora, para que eles possam comprar comida para si, aí pelo caminho. Mas Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse certa vez que os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes, os carentes, aqueles que precisam. E Jesus via que a multidão estava precisando do seu auxílio, precisavam de ser curados. Mas Jesus, naquele momento, ele olha para os seus discípulos e dá uma palavra bem humorada para os discípulos: dai-lhe vós mesmo de comer. Ora, um dos discípulos, Filipe, disse: Senhor, era preciso 200 dinheiro, né, a moeda da época, né, para comprar de pão, de cevada, para dar esse povo, para cada um comer um pedacinho, né? Porque ali estavam 5.000 homens, além de mulheres e crianças, quer dizer, homens que vinham com as suas esposas, com seus filhos, né, para assistir a Jesus. E Jesus disse: dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos acharam isso difícil, né? Mas uma das coisas, em segundo lugar, que nos chama a atenção é o seguinte: é que ele nos considera em nossas necessidades, quando outros não se incomodam conosco, né? Não se importam conosco. Enquanto Jesus estava preocupado, curando, ensinando, pregando o evangelho, confortando, os seus discípulos não estavam interessados. Os discípulos queriam ficar livres, né? Quer dizer, enquanto Jesus nos considera, outros não se importam. Então, a vida humana é assim. Às vezes o ser humano, eles não liga, vê a pessoa na necessidade, mas estão nem aí. Mas Jesus é diferente. Quantas pessoas Jesus confortou, né? Os evangelhos, eles sempre nos ensinam. Lá em Cafarnaum, que era uma das cidades, tinha um centurião. O centurião era um oficial das forças de ocupação do Império Romano. Ele comandava uma centúria, que era 100 soldados à sua disposição. E um dos seus empregados adoeceu. E ele convidou aos seus amigos judeus para que fosse interceder junto a Jesus, para que ele viesse curar o seu filho, né? O seu empregado, né? A quem tanto ele estimava. E os amigos judeus foram e falaram a Jesus: Senhor, vai, ele é digno que tu faça isso. Ele é gente boa. Ele até nos construiu uma sinagoga. E Jesus foi. Veja como Jesus é bom, como ele supre as necessidades de cada pessoa. E quando Jesus já ia aproximando da casa daquela autoridade romana, ele manda uns amigos seus ao encontro de Jesus e diz: olha, não precisa entrar na minha casa, não. Eu sou uma pessoa, eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado, né? Debaixo da minha casa. Basta mandar uma palavra e o meu criado ficará curado. Porque eu sou autoridade, eu tenho um soldado às minhas ordens. Eu digo a esse vai, ele vai, digo a esse outro vem, ele vem, né? Então, basta uma palavra e o meu criado ficará sarado. E Jesus, ao ouvir essas palavras, disse: olha, nem mesmo entre o povo de Israel eu vi tanta fé como essa. Então, Jesus reconhece quando as pessoas têm fé, quando as pessoas o consideram, né? Porque ele é o supridor das nossas necessidades. Em segundo lugar, do versículo 17 ao 19, Cristo, ao suprir nossas necessidades, não se restringe às circunstâncias. Não é um problema. Para Jesus não tem problema. Onde quer que ele esteja, né? Não há problema para ele. O evangelista João, lá no começo do seu evangelho, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, né?
e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o evangelista, ele estava se referindo a Jesus. No começo da criação, quando Deus criou o mundo, Jesus estava lá. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava lá. Diz o texto sagrado lá no Gênesis, que quando Deus formou o mundo, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E quando foi para a formação do homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Quer dizer, Cristo estava desde o princípio, desde o início da criação, na formação do homem. Então, Cristo está conosco hoje e sempre, até a sua volta, né? Quando vai vir arrebatar a sua igreja, né? Ele estará sempre conosco. Então, para ele não há problema. Ele não se restringe às nossas dificuldades. Por que ele não se restringe? No versículo 17, quando Jesus disse assim, dá-lhe vós mesmos de comer, ele disse, onde é que vamos arranjar tanta alimentação para essa gente? O que temos aqui é 5 pães e 2 peixes. Para que dá isso? Né? Não dá para nada. Aí no versículo 18 ele nos informa que Jesus disse, traga os 5 pães e 2 peixes. E no versículo 19 manda que ele mande sentar as pessoas, os homens, de 50, de 100, né? Os homens eram separados, porque na cultura judaica, em público, os homens não podiam se alimentar junto com as mulheres, com os filhos, não. Eles ficavam sempre separados. E as mulheres com as crianças separadas. Era na cultura judaica, era assim. Por isso que Jesus mandou que eles separassem, né? E pediam os peixes. O texto sagrado nos informa que Jesus, pegando os peixinhos, olhou para o céu, abençoou, e ele mesmo partiu e deu aos discípulos. Ali estavam 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e todos se alimentaram, né? E ainda sobrou 12 cestos de pães e peixe, né? Depois daquela multidão se alimentar. Então, Cristo é o supridor das nossas necessidades. Como isso é importante, às vezes as pessoas não entendem, não conhecem. Jesus disse, errai não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quando a gente não lê a palavra, a gente não conhece, a gente erra, né? A gente erra. Então Jesus sempre insiste para que examinemos as Escrituras, para poder saber que Ele está no controle de todas as coisas, né? Ele está no controle da nossa vida. Então, Jesus é assim. No terceiro lugar, o texto ele nos diz assim, Cristo supre as nossas necessidades. E supre mesmo. Um chefe da sinagoga estava com a filha doente. E ele ouviu dizer que Jesus estava curando as pessoas. Ele foi ao encontro de Jesus. Esse chefe da sinagoga chamava-se Jairo. E ao aproximar-se de Jesus, começa contando a sua situação, a situação da sua filha que estava enferma, né? E antes de terminar, de informar a Jesus que a sua filha estava para morrer, aí chegam os seus empregados. Não incomode mais o mestre. Sua filha já morreu. Imagine um pai de família com a sua filhinha à morte. Vai se valer do mestre, de Jesus. E os empregados chegam e dizem, não incomode mais o mestre. Sua filha já morreu. E aquele homem, aquela autoridade, ele entra em desespero. Mas Jesus o conforta. Jesus supre, né, a sua necessidade de não temas,
crê somente. E aquele homem creu. Jesus foi à sua residência. Estava o povo chorando, porque naquela época era assim. Quando falecia uma pessoa, as pessoas, as vizinhanças, havia os chorões, né? As pessoas para lamentar, para chorar, né? Era assim. Chegava lá, o povo tudo chorando lá. E Jesus chegou e disse: por que vocês estão chorando? A menina, ela não morreu, a menina dorme, né? E eles riam de Jesus. Jesus não entra ninguém, fica tudo fora. Entrou, chamou pela menina e mandou que desse de comer. Jesus, o supridor de nossas necessidades. Lá em Cafarnaum, cidade de Cafarnaum, havia um oficial do rei Herodes. E o seu filho também adoeceu de morte. Ele sabia que Jesus vinha da Judéia, lá para Nazaré, para Galileia, e ele foi ao encontro de Jesus. Senhor, aquele homem, ele foi humilde, ele se prostrou diante de Jesus e fez a sua súplica de que o seu filho estava morto. Aí Jesus disse: você não vê o milagre? Você não acredita, né? Ele disse: Senhor, vai depressa antes que meu filho morra. Aí Jesus disse: vai, o teu filho vive. E ele creu. O texto sagrado nos diz que ele creu e foi embora. Antes de chegar em casa, lá vem os empregados: o seu filho vive. Ele disse: a que hora foi? Às 7 horas. Aí ele conferiu o horário que ele tinha falado com Jesus. E foi exatamente nessa hora. E o resultado: ele creu e toda a sua casa creu. Quer dizer, Jesus é o supridor das nossas necessidades, né? Quantas pessoas foram alimentadas espiritualmente pelo Senhor Jesus, né? Certo dia, lá no poço de Betesda, estava um homem há 38 anos, sofrendo de uma enfermidade. Havia uma informação de que um anjo vinha todo ano e revolvia a água, e as pessoas que entrassem, então, seria curado. Aquele homem estava lá já há 38 anos. Jesus chegou e disse: quer ser curado? Ele disse: Senhor, como é que eu posso ser curado? Porque quando alguém me leva, outros entram no tanque antes de mim, e assim já vai 38 anos. Então Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus é o supridor de nossas necessidades. Há momentos que nós temos problemas na vida, no dia a dia. Isso é o pai de família, é a mãe de família, é o filho. Há problemas diversos, né? Problema de saúde, né? Hoje as pessoas, quase as pessoas não têm saúde, mas Jesus supre. Quantas pessoas perturbadas, Jesus supre as pessoas, através da sua palavra, do seu conforto. As pessoas. Quando ele estava para ser crucificado, a gente lê no Evangelho de João, do versículo 13 em diante, Jesus confortando os seus discípulos: não se turbem os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar um lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. São palavras confortadoras de Jesus. Jesus supre as nossas necessidades no momento de aflição, no momento de tristeza, no momento de dificuldade, né? Veze, a gente precisa saber que Jesus é o supridor das nossas necessidades. Então, Cristo supre as nossas necessidades. Supre nossas necessidades com abundância, com fartura, né? Com fartura.
Não é migalha, não, é de muito. E aqueles que já aceitaram Jesus, que conhecem o Evangelho, sabem disso, né? Às vezes está num sofrimento, mas a palavra está confortando. Ele cai nos pés do Senhor, começa a orar, e Jesus começa a suprir. Né? Às vezes é uma depressão espiritual, é uma tristeza, é um problema por causa do filho, né? De uma nora, de uma sogra, de um trabalho, da enfermidade, e a pessoa se coloca nos pés do Senhor e começa a clamar, começa a pedir, e Jesus vai suprindo. E em poucos instantes, o servo de Deus se levanta, fortalecido, porque Jesus supre as necessidades de cada pessoa, de cada ser humano. Então, isso é maravilhoso, né? A gente saber que Jesus supre as nossas necessidades, né? Segundo, ele provê muito mais que o suficiente. Ele não dá migalha, ele dá com sobra. Quando aquela multidão se alimentaram, sobrou 12 cestos, cheios. E ele disse, guarde, para que nada se perca. Então, Jesus, durante o seu ministério, foi um ministério abençoado e abençoador das pessoas, né? Até aqueles que estavam à beira da estrada mendigando foram abençoados. Jesus ia com os seus discípulos, estavam cegos mendigando. Aí os discípulos perguntou, Senhor, por que esse homem nasceu cego? Foi ele que pecou ou seus pais? Porque havia uma informação de que podia acontecer do filho sofrer por causa do pai, que o pai errou, né? Então ele era castigado. Aí Jesus disse, não, nada disso. É que ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus, né? Naquele cego. Os discípulos não sabiam, mas Jesus é o supridor de todas as coisas. O texto sagrado nos informa que Jesus foi aquele moço, aquele cego, e cuspiu, fez lodo da terra, colocou na vista dele e mandou para ele para o poço de Siloé, que significa enviado, vá se lavar. E ele foi e voltou vendo. Mas isso deu um problema muito grande perante os seus vizinhos, a família, né? As autoridades, né? Ficaram preocupadas, porque aquele homem, Jesus já havia dado as vistas a ele. Aí, isso é aquele cego que pediu esmola, ele está vendo. Quem fez Jesus? Foi nada? Foi. E é ele mesmo? Não, parece com ele. Aí levaram o sacerdote, lá nas autoridades da lei. Ele disse, não pode. O homem pecador, ele não pode curar. E aí levaram aquele jovem para os pais, e os pais disseram, pergunta a ele tem idade. Porque o povo já estava informado que os doutores da lei, aqueles que falassem Jesus, então eles expulsavam da sinagoga. Porque a sinagoga judaica era um lugar abençoado. A sinagoga, a igreja da época, era um lugar abençoado, onde o povo via, o povo ouvia a palavra, as escrituras, né? Ali era também o lugar de julgamento, era o sinédrio, era como se fosse o fórum, tribunal. Então a sinagoga era de grande valia, de grande valor para o povo judeu, né? E aqueles que ficassem fora, eles passavam a ser menosprezados, eram gentios, não tinham aquele direito de ouvir a leitura da palavra todas as vezes que havia reunião. Mas Cristo, ele supriu as necessidades. Aquele cego foi levado aos judeus e ele disse, você é cego mesmo? Ele disse, sou. Não foi nada. Você não foi cego, né? Um homem pecador não pode fazer isso, né? Aí ele disse, por que não pode? Pode sim. Porque a palavra de Deus diz que Deus não ouve pecador. Mas se ele ouviu esse homem, Jesus,
Então ele é um profeta. Você quer dizer? É um profeta. Profeta nada. Você está com conversa. Está expulso da sinagoga. A expulsaram o homem que foi cego da sinagoga e, encontrando Jesus o encontrou e disse: você conhece o Filho de Deus? Ele disse: quem é, Senhor? Para que eu possa adorá-lo. É esse que fala contigo. E aquele homem que foi cego ajoelhou-se nos pés de Jesus. Jesus o salvou, né? Jesus é o supridor das nossas necessidades. Como isso é precioso quando nós caímos aos pés do Senhor. Cair aos pés do Senhor não é obrigado você se ajoelhar assim. Não. Você, quando ouve a palavra, que ela fala ao seu coração, então você começa sendo quebrantado, né? Já é o motivo de você estar ajoelhado nos pés do Senhor, porque a palavra está falando ao seu coração. É assim. Jesus disse: eu vim para que tenhas vida, vida em abundância. Jesus salvou, Jesus confortou, Jesus deu palavra de amor. Jesus orientou as pessoas. E já nas próximas horas dele ser crucificado, ele deu uma palavra muito importante aos seus discípulos, com respeito à Santa Ceia, né? Ele deu uma palavra aos seus discípulos, para que eles comemorassem a Santa Ceia, até que ele voltasse. Ele ia ser morto, ele ia ser crucificado, em prol, em favor do pecador. Porque o homem pecador jamais terá condições de chegar até a presença de Deus, a não ser através de Jesus. Porque Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E o pecado, ele enfeia o homem, ele faz separação entre o homem e Deus. E só o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Isso é maravilhoso a gente saber, né? Que Cristo, ele salva o pecador. Há um hino do nosso canto binário, o 198, que diz: eis mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Quer dizer, Cristo, ele salva as pessoas até por meio de um olhar, né? Ele salva. Então, que nessa noite, essas humildes palavras do Senhor, ela fale aos nossos corações, né? Fala o trabalhar de Deus, como disse o título da mensagem. Veja como Deus age. Deus age no silêncio. Você não percebe. Ele está agindo no seu coração, na sua família, na sua vida. Quantas vezes as pessoas vivem numa vida conturbada, na bebida, no jogo, nos vícios, naquilo que não condiz para uma pessoa andar na presença do Senhor. Mas o Espírito Santo, ele comove, ele transforma, e aquela pessoa passa a ser uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. E ele passa a ser instrumentos de vida eterna para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho nem o poder de Deus. E que nessa noite, essa palavra sirva para aqueles que ainda não assumiram nenhum compromisso com Jesus. Que essa palavra venha falando no seu coração. E você possa retornar, você possa se reconciliar, você possa buscar o Senhor enquanto se pode achar, como disse o profeta Isaías, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aí ele dá uma palavra para aqueles errados, né? Ele diz: deixe o perverso o seu caminho, venha para o nosso Deus, que ele é maravilhoso, né? Para perdoar. Então, essa é a palavra que fica
para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho nem o poder de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite confortadora, meditando naquilo que a palavra nos falou nessa noite. Amém, irmão?